Gente, encerramos nossa mesa 1, pedimos desculpas ao Tinho e à Cláudia, que vão entrar agora na mesa 2. Mas acontece, né? Ao vivo é isso, né, minha irmã? Minha irmã Cláudia, por favor, eu vou deixar a mesa com você, mas estarei aqui, tá? Auxiliando aqui na entrada também. E aí é com você agora para apresentar a mesa 2, tá bom? E aí na hora eu coloco o irmão Tinho, certo? Certo, muito obrigada, irmã Nini. Gente, que aula, né? Eu tô aqui chocada, tremendo de emoção. Isso não é só uma aula, é um colo de mãe, é um colo de vó, a Aninha arrasando como sempre. Eu não sei se conseguem me ouvir, acho que sim, né? Não sei. Tô vendo aqui. Conseguem me ouvir? Vou continuar. Antes de mais, queria dar saudações ancestrais a todas e a todos que estão aqui prestigiando aqui com a gente nesse grande dia, nesse bendito dia. Damos graças a todas que vieram antes da gente, assim, permitindo que pudéssemos estar aqui hoje reunidos. Meu nome é Cláudia, eu sou de Cabo Verde e estou aqui hoje nesse grande dia com muita honra para mediar essa conversa, essa hora de conversa com o professor Tinho Kabunke. Tinho é guineense, reside atualmente no Brasil, é sociólogo, é urbanista e pesquisador associado ao INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa, da Guiné-Bissau, e também é associado ao Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro. Ele vem aqui hoje falar para a gente da cosmovisão do povo bijagó, do arquipélago dos bijagós, na Guiné-Bissau. Ele vai trazer aqui para a gente como eles se organizavam na ancestralidade e como se dá essa relação com a comunidade, tornando as Oquincas um coletivo de mulheres matriarcal. Então, acho que já posso chamar aqui o professor Tinho. Está muito bem-vindo aqui à sala. Muito obrigado, irmã. Agradeço muito por tudo e pelo evento que está sendo um evento muito importante para a nossa comunidade, não só africana, como um todo, a comunidade acadêmica no Brasil e no resto do mundo, inclusive parte do continente. Bom, esse tema que eu estou a trazer para a gente discutir é um tema muito importante. Não vai ser só importante para a gente, mas importante para todos que têm esse interesse, inclusive, de conhecer a situação não só inerente à história da África, e tanto da atualidade, né? O tema da minha fala, no caso, sistema cultural das comunidades matriarcal africanas, deve ao facto de que, nesse contexto, a relação social, política, econômica, se eu posso dizer, elas vão ser relações muito interdependentes e que se sustentam, né, num processo dentro de um sistema cultural como um todo. Então, ali a minha fala nega o entendimento de cultura como entretenimento, né, e simplesmente modos de representações associados aos eventos, como na gestão pública a gente tem verificado hoje, essa separação do que é política, do que é econômico, e cultura fica mais nesse contexto de entretenimento. Então, o que eu chamo de sistema cultural aqui é um sistema onde vivos e mortos mantêm uma certa interdependência, no caso entre os ancestrais e a geração que vive na Terra, e que tem toda uma relação não só entre os agentes, tanto com os seus passos, né? Caso das Oquincas Bijagó vai tornar muito importante nesse processo, não só para falar sobre a relação da estrutura matriarcal, mas também um processo matrilinear que torna muito importante como um veículo que vai unificar
e manter a relação de parentesco e vizinhança entre diferentes comunidades africanas. Então, a minha fala, objetivamente, aqui ele vai trazer a relação com ancestrais. Quando falo ancestrais e ancestralidade, ele é uma categoria, ou seja, que vai substituir de modo urgente o termo e uso que até então a gente tem escutado e que provém da literatura durante o período colonial, que se usa animismo, né? Termo animismo para dar referência às práticas espirituais na relação do povo com os ancestrais e que muitas das vezes aparece em figura da animal no processo ritualístico quando damos oferenda aos ancestrais, ou seja, esses animais outrora também tornam-se, né, de diferentes povos e que emitem sinal e informações que os ancestrais mandam para a gente na Terra. Então, falta desse entendimento fez com que muito tempo, muitas falas escritas durante ali período do século XVI até a atualidade ainda, essas relações de espiritualidade africana vêm a ser tratada como religiões animistas. Né? Então, os bijagós, eles habitam, são mais conhecidos na literatura portuguesa, inglesa ou francesa com o nome bijagó, mas na língua dos bijuk, né, a pronúncia é bijuk. Né? É um povo que habita o arquipélago dos bijagós, na atual África Oeste, em Guiné-Bissau, né, que já foi Estado Cabunqué. Os bijagós eles vão se organizar a partir dessas ilhas, né? Anteriormente pegavam parte do continente, mas atualmente eles habitam nessas ilhas. O povo bijagó, eles vão descender de 4 ancestrais, no caso, ancestrais Uragá, né? Uracumá, Uminca, o Gumbadé. Então, são esses 4 ancestrais. Qualquer grupamento, ou seja, modo de morar, expressão dos povos bijagó, ela vai descender desses 4 ancestrais. Mas há uma questão muito fundamental, então. Entre os bijagós, na cosmovisão do povo bijagó, eles têm Nindo, né, como espírito supremo. Mas esse espírito Nindo, na verdade, ele não é espírito vertical, né, que está como centro ou acima de outros espíritos. Nindo seria quando os espíritos estão em solidariedade, estão juntos, fundem essa energia Nindo. Né? Então, eles vão ter outras relações, por exemplo, de Sol como espírito Yagni, vão ter Lua como espírito Naté, vão ter Nete, no caso vento, como espírito, mas eles têm também outro espírito, no caso Orebok, que seria guardião de Ongba, ou então Andokma, que seria as suas comunidades, espírito guardião da comunidade. Eles vão ter Uninkan, que é ancestrais, no caso que representa a proteção e vida dos guerreiros antigos entre os povos bijagó. Tem Orangde, que é força da natureza. E essa força da natureza, no caso, ele inclui, por exemplo, Mamiwata, ou então Iemanjá, no caso, espírito matriz da água e todas as riquezas provenientes ao mar e rios, e também inclui a floresta, no caso, onde tem mata sagrada e habita a serpente que cuida da mata sagrada, que é um espaço central de instrução mais elevada entre os povos bijagó. Quando falo instrução, estou a falar de iniciação. Né? A gente vai encontrar outros espíritos também, Unican Karakata, que tem poder mágico, no caso, e que muitas das vezes foi chamado de feitiçaria, mas um poder mágico de interpretação sobre a palavra, ou seja, mensagem dos ancestrais. Nós temos também outro espírito, Unican Oguné, que seria espírito
muito vangloriado no ritual do processo fúnebre, que na verdade é o espírito que vai abrir caminho para os mais velhos que vão morrer serem recebidos pelos ancestrais, certo? Então, há uma questão muito fundamental nesse processo. Nós temos esses espíritos entre os bijagós e temos esses 4 ancestrais, no caso, Uragá, Uracumá, Omican, Ugambani, certo? Então, esses ancestrais, o que a gente vai verificar? Nós temos espíritos que eu acabei de falar aqui, e os ancestrais, não que estão abaixo desses espíritos, mas é através dos ancestrais que os bijagós vão ter informação sobre esses ancestrais e vão dialogar com esses ancestrais. Só que aí tem um fator muito importante. Como os ancestrais também, eles não estão com uma vida material entre os membros da comunidade. Então, no contexto dos bijagós, que é um pouco diferente de grande parte das comunidades africanas, só as mulheres entre as bijagós é que vão incorporar espírito dos ancestrais, tanto ancestrais, mulheres e homens. Então, o que a gente vai verificar é, caso um bijagó quiser fazer pedido ou ter um diálogo com os seus ancestrais ou com o espírito matriz de terra, ele pretende ocupar terra, ele pretende pescar, ele pretende ir para a mata, o que ele vai fazer? Ele normalmente precisa consultar uma oquinca, né? E essa oquinca consulta os ancestrais que consultam espíritos matrizes, né? Que é para que esse bijagó pode ter essa informação. A gente vai ver em muitas literaturas outras figuras muito importantes que vão ser citadas entre os bijagós, e muitas das vezes ele traz uma relação que outrora é entendida como relação de poder entre homem e mulher, que é na figura de Uragá, que são homens que têm também uma participação muito forte ali nas comunidades, mas o que a gente precisa ver é que no contexto africano, em muitos casos, nós temos, como é a sucessão matrilinear, então nós temos muitas das vezes a geração que ocupa a terra primeiro, no qual os ancestrais fizeram um pacto com o espírito matriz de terra, é nessa geração que sai uma anciã ou um ancião que vai fazer ritual de terra para permitir outras comunidades integrarem ou morarem quando chegarem. Então, esses ancestrais, às vezes, homens que faziam o ritual e que participavam desse processo, o fato de que ancestrais deles que ocuparam a terra primeiro, durante o período colonial, eles foram entendidos ou elevados nessas literaturas como chefe de comunidade, visto que desses rituais de terra, para a administração colonial europeia na África, interessava a terra para modo de produção capitalista, né, de agricultura para comércio de exportação que eles tinham. Então, muitas das vezes, elas foram confundidas como comunidades que tinham homens no centro de poder. Então, entre os bijagós, o que a gente vai verificar? O facto dos homens, por exemplo, participar muito de caça, elas têm uma certa influência ali em circular nas matas, mas quem dá essa permissão são as oquincas, porque são as oquincas que incorporam os ancestrais. Então, entre os vivos, materialmente, é através das oquincas, na fala das oquincas, que a comunidade vai se organizar. Toda a informação que vale para o bijagó, que tem legitimidade e que vai moldar a relação social, econômica e política, tudo que os bijagós vão fazer, que eles precisam fazer, tendo recomendação e guia, tendo os ancestrais como guia, são os oquincas que emitem essa informação quando incorporam. Então, o facto de nas comunidades de bijagó os homens não incorporam apenas as mulheres, essas mulheres passam a constituir uma coletiva das mulheres matriarcal. Então, poder bijagó, influência bijagó, tudo que bijagó vai fazer, ele vai depender do que essas mulheres vão falar para a comunidade, certo? Agora, tem duas questões muito rápidas.
Bijagós tem uma comunidade matriarcal, o facto de que são as mulheres que estão no centro, né? E tem uma relação mais próxima com os ancestrais, certo? Agora, tem uma questão matrilinear. Matrilinear é a questão relacionada à sucessão. Por exemplo, os bijagós também é uma comunidade matrilinear, visto que entre os bijagós, quem vai herdar não vai ser o filho de um determinado homem, mas vai ser o seu sobrinho, por exemplo, ou a sua sobrinha, filho da sua irmã, certo? Ou outrora sua irmã ou seu irmão da mesma mãe. Porque nesse caso reivindica também a linhagem de sangue nesse processo de sucessão. Por isso eu, por exemplo, na cosmovisão do povo Yoruba, do povo Bijagó, Yoruba também tem esse contexto, né? Quase toda a comunidade africana a gente vai verificar tradicionalmente a sucessão matrilinear. Eu, por exemplo, o meu sangue pertence ao sangue dos meus ancestrais. Então, o meu filho que eu tenho com a minha esposa, com todo respeito às mulheres, mas esse filho pode ser filho de outro homem, então ele não pode dar sequência às minhas influências e o meu poder. Quem tem mesmo sangue comigo e mais legítimo vai ser filho ou filha da minha irmã, que saiu da mesma mulher comigo. Saímos da mesma barriga, então quem saiu da barriga da minha irmã, ele é mais legítimo a reivindicar mesmo sangue comigo do que o próprio meu filho, certo? Então, entre os bijagós, o que a gente vai verificar algumas questões importantes. Um espaço entre os bijagós que eles vão chamar de um espaço de unidade base política e econômica, NEM, ou ENBA, que seria a comunidade, é onde as oquincas vão fazer toda a gestão da comunidade, certo? Então, os bijagós vão dividir espaço na mata sagrada, onde são feita a iniciação espiritual, né? Eles vão ter mar como um espaço importante também, né? E eles vão ter a parte da comunidade, que eu acabei de chamar aqui, que é onde a relação política e religiosa também se acontece. E nesse espaço são as mulheres que vão, ou Quinca, que vão organizar toda a dimensão espacial, construção arquitetônica, né? Produção do espaço, dimensão, relação de fixação e implantação de cada edifício em relação à direção do vento, né? Que também tem espírito, matriz do vento, e direção do sol, né? Então, nesse processo, as mulheres também que constroem todas as casas. E no caso do casamento, as mulheres vão ficar na casa da família e, muito embora os homens, então, nesse contexto, vão casar, e caso de divórcio, eles vão voltar para a casa das irmãs mais velhas, visto que as mulheres vão ficar na unidade familiar. Algumas questões muito importantes que eu estou a trazer aqui como centro da minha fala, inclusive, seria a instrução, como se dá o processo de instrução entre as comunidades Bijagó e como esse processo hoje está sendo visto em relação a outras formas de ensinamento. As comunidades Bijagó, ainda que teve forte presença da religiosidade ancestral islâmica, que no nosso contexto também da África Oeste não se fala mais de religiões muçulmanas, né? Simplesmente porque essas religiões também, inclusive, vão se adaptar à ancestralidade local. Então, a expressão da religiosidade muçulmana, islâmica no contexto da África Oeste, ela tem uma particularidade e relação muito forte com a ancestralidade. Então, ela vai ser diferente de expressão de outros lugares do mundo, certo? Então, a gente vê muita presença de muitos ancestrais sendo citados, referenciados entre os muçulmanos da África Oeste. Mas tem uma questão muito fundamental. Local onde habitam os bijagós
que é parte integrante da Guiné-Bissau, é parte que o Islã não vai chegar, né? E também, mesmo quando chegou o catolicismo a partir do século XV, para não dizer também que foi o primeiro momento que a religião cristã chegou na África, o primeiro Estado cristão foi na África, na Etiópia, e quase um século depois que vai chegar na atual Europa. Então, cabe a gente decifrar o que seria cristianismo primitivo, cristianismo copta, cristianismo ortodoxo, para depois falar de cristianismo católico ou protestante. Mas nenhuma ordem desses cristianismos chegaram nessa região e nesse Islã. Então, território dos Bijagós, ou lugar dos Bijagós, é um espaço exclusivo de uma relação ancestral. Então, o que a gente vai verificar? Temos Ankodama, para poder fechar minha fala. Ankodama, então, é um espaço como se fosse comunidade. Esse espaço é constituído do edifício, que podemos chamar de casa no nosso contexto urbano, mas casa na dimensão africana, ele é além do edifício. Ele pega também espaço de configuração de casa, espaço de solidariedade entre as casas, visto que a vida é muito voltada para fora do edifício, certo? Então, essa primeira unidade familiar vai ser a primeira unidade de instrução. Ela vai instruir entre os bijagós até 11 anos de idade. O que a gente vai verificar também, os bijagós em determinadas faixas etárias, eles vão ter um único nome para chamar homem e mulher, certo? Salvo no caso da mãe e pai, né? E que a gente vai verificar nome diferente. Caso de criança, adolescente, a gente vai verificar mesmo nome para dar referência ao menino e à menina. E isso vai também dar com os anciãos mais velhos, você tem o cotó, para dar referência tanto às mulheres mais velhas, tanto aos homens mais velhos. Então, a instrução até 11 anos de idade, ele dá nessa primeira unidade familiar, que seria a casa, né? E dessa idade de 17 anos, praticamente até 25 anos, ali 26, a gente vai ter o próprio espaço comunitário, fora dos edifícios, onde diferentes famílias se contemplam. Então, essa vai ser o segundo espaço de instrução, né? Onde você já não pega mais só instrução que vem dos seus ancestrais, história dos seus ancestrais, que é contado pela sua avó, sua mãe, mas você está já num espaço intercomunitário, onde você, entre familiares, onde você pode ter instrução também de outras famílias e de outros ancestrais, dos outros anciãos, né? O terceiro espaço de instrução, que seria a instrução mais elevada entre os bijagós, que inclusive até os anciãos o cotó ficam para ser instruídos até ficarem velhos e morrer, vai ser então esse espaço que chamamos de mata sagrada nos terreiros. Então, quem vai instruir nesse contexto, nesse espaço de terreiro, vai ser as oquincas, certo? Então, eles vão instruir todos os mais velhos que vão nas casas deles para dar educação aos filhos. Então, é como se as oquincas, além de organizar toda uma vida socioespacial e política das comunidades bijagós, eles nos terreiros tornam as mulheres do que eles recebem como mensagem dos ancestrais, que outrora dos ancestrais também recebem de espíritos matrizes, é as oquincas que vão dessa informação instruir o povo como ele vai se regulamentar política, economicamente e culturalmente. O modo de produção comunitário, agrícola, de monocultura e policultura, ou seja, nesse contexto, monocultura vem a ser associado muita cultura renda. Então, no contexto de Bijagó, chamamos de culturas ancestrais, que é uma cultura que vamos verificar em diferentes comunidades de Bijagó, né? Então, tanto a organização econômica produtiva que a gente vai verificar, e tanto a organização política que outrora vemos figura de Oronha também, dentro de Tabanca, que é um homem que vai estar ali participando de gestão e que, muito embora ele pega
dos elementos dados pela regulamentação feita pelas Oquincas para poder ajudar na participação do ritual, né, dentro desta banca. Ou seja, temos 2 passos de rituais de espiritualidade entre os Bijagós. A mata sagrada, né, e essa parte dentro das comunidades onde eles vivem no dia a dia, que no centro dessa comunidade tem um templo chamado Kanja. Esse templo é construído pelas mulheres, é onde eles vão fazer ritual. Principalmente um dos rituais seria o ritual do defunto, que marca a iniciação das mulheres que vão poder casar. Ali nesse contexto vamos ver homens participando desse ritual, fazendo performance, para não chamar dança, porque tem dança, tem cantiga, tem toda uma movimentação do corpo, né? E a partir dali eles vão ser chamados para serem casados com as mulheres, certo? No contexto dos Bijagós, vimos casamento outrora de um homem com mais de uma mulher, mas o casamento Bijagó é as mulheres que vão escolher casar com os homens. Os homens, no caso, vão na casa das famílias, e no caso de divórcio eles vão voltar na casa da família ou então da irmã mais velha, certo? Então o filho ou filha entre os Bijagós, ele vai pertencer à mãe e vai pertencer à família da mãe, assim como todo que pertence a um certo ancião, o ancião vai pertencer à família da sua mãe. Então entre os Bijagós, a mãe vai ter, no caso, vai ser mais considerado nesse aspecto. Eu vou deixar minha fala aqui, então, e deixar um tempo de 30 minutos, se possível, para a gente conversar com possíveis colocações que podem aparecer. Então, irmão, já me ouve? Sim, sim. Está me ouvindo, professor? Ai, que bom. Muito boa essa aula, muito boa essa conversa. O povo aqui está amando. Muito bom ver a importância da força do coletivo, né, e de como isso contribui para a emancipação e resistência do nosso povo. E é lindo também ver e aprender um pouco mais sobre a nossa espiritualidade que já existe em nós, né, a nossa interrelação com a natureza. Tem muita gente aqui na live gostando do tema, se identificando com essa ancestralidade nas suas comunidades de origem também. A gente tem aqui algumas questões, professor. Posso ir passando para o senhor para ir comentando? Tá bom. Então, a primeira questão é do irmão Tony Edson. Ele pergunta como se dá o processo para que uma mulher se torne oquinca, ou todas são oquincas, e o que significa oquinca. Eu vou responder. Ali também tem uma questão que talvez escapou da minha fala, certo? A gente vai verificar tanto no contexto, não só dos Bijagós, tanto de outros povos africanos. Eu vou citar caso dos Yorubás, muito citado aqui no Brasil, né? No caso do Brasil, por exemplo, se fala em Pai do Santo, né? E no caso por exemplo, no caso para dar referência a essa figura, por exemplo, de um orientador espiritual, ou no caso, no terreiro, né? O que a gente vai verificar nessa relação, que é muito comum entre os Bijagós, uma coisa é a pessoa ser instruído, por exemplo, iniciado no Ifá, por exemplo, a pessoa ser instruída em diferentes faixas etárias, e ele vai ter condição, por exemplo, de fazer consulta, de fazer muitas atividades dentro do terreiro, mas não quer dizer que ele incorpora. Incorporação, ele é espiritual, não se ensina. Então, porque as oquincas são coletiva das mulheres, ninguém manda em ninguém. Porque uma oquinca, quando ficar velha, a filha dela não pode lhe herdar. A oquinca, para tornar oquinca, é aquele que incorporou. Se você nunca tem incorporado,
Agora, o facto de que é no corpo biológico das mulheres que incorpora os ancestrais, isso dá crédito para demais mulheres na comunidade tiveram participação no processo de gestão da comunidade, porque é um corpo biológico das mulheres que incorpora. Então, isso faz com que as mulheres dentro de casa, no casamento com outros homens, eles vão ter esse crédito político e matrigestora dentro das suas casas. Mas entre as oquincas, no caso, você tem que incorporar. E essa incorporação ninguém vai definir. Ali tem uma questão de relação de poder muito forte. Na estrutura das comunidades africanas, quase toda, a gente vai verificar divisão estratégica na faixa etária e palavra dos mais velhos pela experiência ou das mais velhas, elas acabam tendo um crédito muito importante na comunidade por ensinamento dos filhos e dos netos. Só que aí tem uma questão muito importante. Quando uma neta incorporar, ela já é levada para o terreiro, ela torna oquinca. E se ela tornar oquinca, o que vai acontecer? Dentro da sua comunidade familiar, agora ele pertence não só à sua comunidade familiar, tanto passa a pertencer também à comunidade entre diferentes famílias. Ele não é mais membro, só integrante da sua família, mas de outras famílias também, certo? Aí tem uma questão muito importante. Essa neta, então, a palavra dela passa a ser mais elevada que a palavra da avó, por exemplo. Porque a avó está a falar com uma experiência de iniciação, de instrução e conhecimento e saber, enquanto que essa neta, outrora, ela fala, não só uma fala de instrução e saber, mas uma fala também dos ancestrais. Então, ali vimos uma relação de influência entre a mais nova e a mais velha, quando essa mais nova constituir o Quinca. Então, o Quinca não se herda, se revela através da incorporação. Por isso é uma coletiva das mulheres que, quando morre a filha ou a neta, não vai tornar o Quinca, a não ser que venha a revelar também uma incorporação nela. O Quinca é nome, então, que dá às mulheres bijagô que incorporam os ancestrais e as ancestrais, no caso. E nem todas as mulheres matrigestoras são Oquinca, apenas aquelas que incorporam. Certíssimo, professor. Muito obrigada. Vamos para a segunda questão, então, do irmão Gabriel Nune. Ele disse assim, uma questão nos nossos dias, como tem sido essa instrução, iniciação na cidade capital, visto que a colonização derrubou a cultura ancestral? Muito importante, eu já esperava essa pergunta. Primeiro eu vou fazer uma colocação, um complemento à sua fala. Colonização nunca conseguiu derrubar a ancestralidade, certo? E tem lugares na África e precisamos discutir sobre esse fenômeno colonização. Teve 3 momentos, se eu posso trazer rápido aqui, da presença europeia na África. Uma fase ali, primeira fase de constituição das comunidades, que eles levaram parte da prática deles, junto com a nossa prática, culminou no que chamamos de identidades crioulas, que tem elemento europeu e tem elemento africano. E temos que lembrar também que há casos, por exemplo, de Lisboa. Lisboa foi uma cidade fundada pelos pretos mouros. Pretos mouros, até Reconquista, eles dão base para a cultura que é compartilhada de Lisboa para baixo no território português. Inclusive, Espanha foi ocupado e construído com uma economia de ouro do Império de Reino de Gana, dado pelos almorávidas e mouros que construíram aquele espaço. Música flamenga, escola de navegação de Sagres. Então, tem muitos elementos nessa região que já era base também da cultura africana. Agora, a ancestralidade ele vai tornar, inclusive, um dos fatores determinantes no processo da luta contra a colonização. Até hoje, na África, tem comunidades ainda que operam e se relacionam através dessa relação com a ancestralidade e sem ter
elementos, por exemplo, de catolicismo ou de Islã. Agora, uma particularidade africana também, eu não vejo nunca a ancestralidade a brigar com o Islã, no nosso contexto da África Oeste, e nem com o catolicismo, visto que o católico ele vai para a igreja civicamente, quando tem problemas sérios da família, ele vai no terreiro resolver. Então, isso você vai verificar muitos africanos acadêmicos no Brasil, quando tem problema sério, liga para a mãe na África, é no terreiro que busca a solução. E isso também, mesmo com relação à cura nas nossas atualidades, até há caso que o próprio médico te fala para deixar o hospital e procurar curandeiro, certo? Então, essas são questões ainda muito presentes na África, porque se parece que teve colonização e acabou a relação com a ancestralidade. Não, todas as religiões que foram para a África, elas foram ali presentes em algumas localidades, mas elas não acabaram, tiveram que se adaptar com a ancestralidade. Né? Agora, tem locais onde essas religiões monoteístas não chegaram e o povo opera ainda através de um processo ancestral. E em termos de ensinamento, só para concluir, ali temos então uma situação, um desafio a tratar. Por isso eu escolhi esse tema, instrução e o espaço. Porque a escola que a gente tem atualmente tem um corredor no meio e duas fileiras, sempre a gente vai verificar a distribuição espacial das escolas. É parecido com a distribuição espacial da igreja, é parecido com a distribuição espacial das antigas basílicas romanas. O que eu quero mostrar para você é que o espaço de instrução também, como ele é moldado, é organizado, ele vai contribuir na dinâmica psicossocial do ensino. Então, os bijagos se organizam espaços de instrução, de ensino de maneira diferente, e durante as escolas madraça, no caso, que desenvolveram com marabutes muçulmanos, vai ser diferente, mas mais adaptada à ancestralidade, e vai ser diferente às nossas escolas convencionais, certo? Então, é uma questão muito importante. Para fechar, o ensinamento no contexto da ancestralidade, ele não leva em conta só a escrita, a oralidade, ele leva em conta toda uma performance, movimentação do corpo, né? E toda uma vivência nesse aspecto. O professor também ele é ensinado pelo aluno, a depender de geração que ele vem, né? De conhecimentos que a sua geração provém, né? E também do professor. Agora, temos esse desafio, sim, com as novas escolas, que outrora não levam em conta esses saberes ancestrais, porque as nossas escolas também outrora são modelos como herança de um curto período colonial, né? É assim. Então, esses são desafios que a gente está a lidar no dia a dia. Excelente, professor. Temos mais duas questões aqui. Essa é da irmã Marissa de Paula, que eu acho que tem relação com a questão anterior. Ela pergunta: o que o irmão Tinho sugere para vivermos num espaço em casa, fora de nossas casas, como o povo bijagó faz? O que eu sugiro, não percebi a pergunta muito bem. O irmão sugere para vivermos num espaço em casa, acredito que trazer a ancestralidade, para ritualizar a nossa ancestralidade, trazer os rituais fora de casa, para dentro de casa, como o povo bijagó faz. Bom, aí tem uma questão muito importante na ancestralidade, que é a questão da diversidade e diferença. Diversidade e diferença, ele é elemento que integra, não é visto como ameaça. O outro, no primeiro olhar, não é visto como ameaça. É visto como mais um elemento cujo saber vai integrar. O saber de outro não pode ser eliminado, certo? Então, o que acontece? Quando nós saímos de casa para a rua é um espaço de contemplação e de troca, onde nós levamos o que é nosso, a nossa energia, e recebemos a energia dos outros. Então, de uma certa forma, temos que ser tolerantes e entender que é um espaço de intercâmbio. Por isso eu falei, entre as comunidades bijagó, você tem a primeira unidade da família e tem um espaço de integração entre as famílias. Nesse espaço, torna espaço
múltipla espaço de troca e de ensinamento. Agora, eu acho que precisamos ter um entendimento muito importante, porque a ancestralidade ela é aberta, ela não é fechada. E ela consegue dialogar com a atualidade, porque estamos num contexto muito híbrido, né, de troca, mas que ali também nós precisamos, com cuidado, saber selecionar as coisas boas e as coisas más e saber separar. Mas mais do que isso é aceitar diversidade, né? Partir da diversidade, quando você aceita a diversidade, as complexidades de diversidade te faz ser um ser pensante, e um ser pensante é aquele que lida com cada caso de maneira diferente conforme a natureza desse caso. Aí você não se aliena e você não se prende a uma prática única, né? Porque mesmo na África também temos os nossos desafios. Tem certas práticas inerentes hoje à nossa cultura. Uma dessas práticas é a própria dominação masculina e organização de algumas comunidades através de uma estrutura verticalizada, né? Que são desafios que precisamos resolver. Então, eu não posso vangloriar de uma cultura africana de dominação masculina, que ao longo dos tempos vimos em algumas comunidades. Essas são práticas que temos que abrir mão, né? É assim, saber selecionar. Certíssimo. Acho que ficou esclarecido. Agora vem a questão da irmã Mariana Brax. Ela pergunta: o matriarcado faz parte dessa unidade cultural da África negra, no seu entender, porque algumas sociedades resistiram a transformações melhor que outras, como os bijagós? Sim, bom, aí que eu vou vangloriar, inclusive, bater as palmas por esse evento sobre mulherismo africano, que vocês, as nossas irmãs, e alguns irmãos aqui sabem melhor sobre mulherismo africano mais do que eu, mas mulherismo africano ele traz então uma luta, uma afirmação, né, em um contexto pelo qual a luta do povo africano ela não vai ser uma luta exclusivamente das mulheres, mas uma luta da comunidade, né, e que busca, inclusive, uma coisa que não é exclusivo da mulher e nem do homem, mas que é comunitário, que reivindica as sucessões matrilineares como ferramenta, por exemplo, de integração comunitária. Bom, ali também já me ajuda a falar uma coisa muito importante. Matriarcal são comunidades que, pela linhagem ancestrais, são as mulheres que estão ali no processo de gestão comunitário. Isso constitui uma comunidade matriarcal. É como se uma comunidade fosse patriarcal, seria os homens. Agora, matrilinear é o processo de sucessão, é o que verificamos em todas as comunidades africanas tradicionalmente. Tem comunidades africanas que você já vê pela linhagem, caso dos bijagós por serem incorporadoras, é uma comunidade matriarcal, independente de subordinação dada pela sucessão matrilinear. Agora, vimos outras comunidades matrilinear que por excelência são matriarcal também, mas é menos percebido. Por quê? Porque você vê a figura do homem no poder. Mas como de sucessão desse homem dá pela sucessão dele tem que ser pelo sobrinho, outrora, você vê a figura do homem no poder, mas a sucessão dele tem que ser o sobrinho dele, filho da irmã ou irmão da mesma mãe. Então, a mulher biologicamente, o corpo mulher biologicamente, ele torna um meio pelo qual a geração dá sucessão. Se não tiver essa figura biológica da mulher, não tem como dar sucessão. Então, isso faz com que esse líder, ele submete a sua mãe para o verde sagrado e submete a toda uma coletiva que constitui presença da sua mãe e das tias. Então, ali, em vez de você ver um líder num poder fechado e tendo um conselho abaixo dele, você vê um conselho das mulheres
e tendo um líder abaixo dessas mulheres como porta-voz de poder. Então, na África também, muitos poderes que nós vimos, homens de sucessão matrilinear, esse homem é porta-voz de poder de uma coletiva das mulheres, certo? Então, essa seria uma diferença entre matriarcal e matrilinear. E de matrilinear como sucessão, ele chega a definir uma estrutura matriarcal de poder. Outrora, essa estrutura matriarcal do poder é dada já no facto dos bisavós, pela presença das mulheres como únicas que incorporam os ancestrais. Perfeito, professor. Tem aqui também a Sabrina Chaves, que pediu para o senhor comentar sobre o papel das mulheres bijagós na música, falar um pouquinho, se puder. Sabrina, conheço. Bom, o que acontece? Eu já conversei uma vez com a Sabrina sobre essa questão, porque na África ainda tem uma questão que temos que lidar, é a questão da pesquisa, né? O que chamamos de música, que independente dessa palavra, inclusive fundar numa língua não africana, mas o que chamamos de música, então, parece, nesse contexto mais contemporâneo, aquela que a emissão de som é acompanhado com certo instrumento musical, certo? Agora, há cantigas que, por exemplo, não necessariamente se usam instrumentos. Caso de batuque de Cabo Verde anteriormente, quando as mulheres se batiam no corpo mesmo, usa o corpo como instrumento, até depois se adaptar a alguns instrumentos, que esses instrumentos também precisam ser, são instrumentos que são extraídos, por exemplo, de certas madeiras dadas pelo sagrado da natureza, ou é produzido através de um processo industrial, né? Mas o mais importante é que essa música ou cantiga também outrora, nós não podemos falar só em música e não falar em dança. E nem podemos falar em música e dança e não falar em espaço e tempo de contemplação pelo qual essas manifestações são feitas. Por isso, por exemplo, se falamos em batuque, nós não estamos de Cabo Verde, nós não estamos a falar de música e nem de dança, estamos a falar de uma contemplação das mulheres, uma organização econômica e de solidariedade que acontece, por exemplo, na interdependência também de apoio, né, moral, no caso, que diferentes mulheres vão dar uma à outra dentro dessa coletiva. Então, o que poderia ser chamado de música nesse contexto, ele é um meio pelo qual uma estrutura se manifesta. Então, a música pode tornar um elemento muito fundamental de educação, o meio pelo qual o ancião pode passar informações para instruir, não necessariamente através de uma fala, mas ele escolhe esse meio de cantiga para instruir, certo? Então, os oquincas também, eles usam esse meio para instruir, não só a fala direto, mas eles usam também cantiga para instruir, principalmente no momento de consagração de espaço comunitário, quando essas terras vão ser consagradas e reforçadas cada vez como terra sagrada. Elas vão cantar, no caso, e vão dançar. E essas danças passam a ter um significado e sentido voltado a toda uma contemplação espiritual. Tem um tempo que é feito e o espaço que pode ser feito, e ela não se entende como entretenimento, né? Nesse contexto. Por isso, hoje é uma questão que ainda na África temos que lidar. As nossas praias e certas matas, por exemplo, são espaços de ritual, e isso é um desafio com questão de turismo, por exemplo. E grande parte do africano não faz turismo, por exemplo. Ele viaja com um certo destino e dessa viagem conhece outras coisas. Mas dificilmente você vai ver um africano a fazer turismo, por exemplo. E esses espaços também com atividade turística passam a perder sentidos e significado que têm e criar outrora violência também contra essas comunidades, né? Muito obrigada, professor. Tá cheio de questão aqui, cheio de perguntas aqui, sucesso.
A próxima pergunta aqui do Yandi Onawale é se existe ou existiu o casamento de uma mulher com vários homens como prática institucional. Olha, entre os bijagós, é legitimado, sim, certo? O que no nosso dia a dia chamamos de poligamia. É legitimado. Eu vou apresentar vários contextos, vou trazer uma comparação recente, certo? Entre algumas comunidades muçulmanas, você vê casamento, por exemplo, de um homem com até 4 mulheres, sendo que uma é dado pelo tio, outra é dado pelo pai, e a terceira é dado pela mãe, e a quarta é o que esse homem vai escolher, certo? Então, esse homem, ele é submetido socialmente a casar com 3 mulheres que ele não escolheu para depois casar com a última que ele escolheu. Isso requer que, se falamos em dominação masculina, nós precisamos ver que se dá na esfera social e esse homem que casa, ele também se submeteu socialmente a casar com 3 mulheres que ele não escolheu e que tem que respeitar. Mas temos sempre que tomar cuidado, visto que se vemos a relação entre essas mulheres dentro da comunidade, a gente vai entender que são situações e relações muito diferentes. Se nós pautamos para ver privilégio do sexo e alguns outros privilégios que se vê, por exemplo, em outras formas de casamento, em outras culturas, e levamos essa visão para analisar o que chamamos de poligamia africana, podemos perder outrora. Agora, entre os bijagós, a gente vê 2 mulheres que casam com o mesmo homem. Só que como o caso dos bijagós é as mulheres que escolhem o homem para casar, então quando 2 mulheres querem o mesmo homem, esse homem se submete a casar com essas 2 mulheres. Então, o que podemos falar então de poligamia no contexto bijagó? Onde 2 mulheres casam com um único homem, um homem casa com mais de uma mulher, mas são as mulheres que escolhem ele para casar, certo? E são as mulheres que regulamentam a comunidade através de recomendação que aparece na revelação dada pelos ancestrais. Então, não há figura do homem em mandar mulher fazer isso, não, tanto na esfera política e tanto na esfera familiar. Então, como podemos discutir a dominação masculina no contexto bijagó, pegando poligamia, visto que são as mulheres que escolhem o homem para casar? E quando, no caso de divórcio, o homem volta para a casa da família, a mulher fica com a casa. São as mulheres que constroem a casa. E são as mulheres que ficam na casa da família para herdar, né? Então, essa é uma questão. Eu trouxe comunidades muçulmanas para mostrar 2 situações diferentes e tanto nas 2 situações também há uma complexidade ali. Isso nunca foi problema para a gente. E na comunidade africana, tanto da ancestralidade, também tanto islâmica, tem casamentos monogâmicos, de um homem e uma mulher, né? Agora, há casos também de casamentos que quando o homem ficar velho, por exemplo, ou tem caso de doença, alguma questão, não pode reproduzir, a mulher é aceitada na comunidade, mesmo estando no casamento, a casar com outro homem. Vimos casos de alguns povos, caso na Luz, parte das comunidades que vimos essa prática. A mulher é permitida, mesmo com um homem em casa, a casar com outro homem que vem integrar a sua comunidade, certo? Então, essas questões de exclusividade no corpo, o corpo pertence aos ancestrais espíritos matrizes, mas entre os vivos na Terra, na ancestralidade, nós não temos essa exclusividade no corpo, não. Mas também não é uma generalização, tudo é regulamentado. Por isso, mesmo as comunidades em que o homem casa com mais de uma mulher, ele não pode ter amante nem pode trair. Porque ele desonra a sua família, desonra a comunidade, a punição é séria, né? A traição se dá mais na vida urbana ali, que é uma consequência também de uma relação muito tensa e que está ali num problema estrutural muito sério.
Excelente, professor, muito obrigada. O pessoal está aqui elogiando muito. Estão perguntando também como podem conseguir informações sobre o curso que o professor dá. Bom, o senhor quer falar um pouquinho sobre isso? Sim. Fique à vontade. Nós temos vários cursos, né? No vínculo com o FRJ, temos organizado vários cursos com outros estudantes, isso já tem muito tempo. Atualmente, nessa situação que vivemos, tem um curso que chamamos de Reinos e Estados da África Oeste, que a gente está a oferecer, onde falamos sobre essas questões, como está estruturado os Estados africanos. Pegamos a ancestralidade e pegamos do século 7 até 14, 19, início de 20, para falar como alguns estados estão estruturados também e com os elementos de Islã, né? E as comunidades que vão surgir a partir do século 15, 16, trazendo alguns elementos também que veio com as comunidades europeias, e falamos também sobre as independências africanas, transição político-econômico que se deu durante 80 e década de 90. Então, ali a gente vai falar sobre diferentes tipos de estados contemporâneos e elementos que vai estruturar esse estado e como vai contribuir para a dinâmica de organização da estrutura social e comunitária. O que podemos fazer, para muitos que estão a fazer pergunta, é passar o meu e-mail ou algum contato. Quem quiser fazer pergunta, eu posso responder. E quem tem interesse no curso também, eu posso informar, né? Ou então pelo e-mail do evento mesmo, depois, as pessoas podem ter acesso a essas informações. Agradeço muito. Perfeito. A gente vai passar aqui o e-mail do professor. Eu sou suspeita para falar, mas o curso é muito bom mesmo, eu faço. Professor, a gente tem mais uma questão. O Gabriel perguntou, pediu que falasse um pouquinho da apropriação simbólica pelo eurocentrismo. Essa pergunta, eu acho que eu não entendi muito bem. Apropriação simbólica, não entendi exatamente o que ela quer dizer. Apropriação simbólica. Deixa eu ver se o Gabriel estiver aqui ainda e puder falar um pouquinho, melhorar a questão, talvez. Isso, professor, só passa para a gente o seu e-mail, assim a gente anota aqui, Sim. que eu não sei de cabeça. NAE. UFRJ @gmail.com. nai.ufrj.com @gmail.com. Então, desse e-mail podem fazer pergunta e ter mais informação sobre o nosso projeto. Eu não entendi muito bem a pergunta dele, mas no que diz respeito à questão simbólica, eu posso dizer que duas questões que eu tenho falado sempre é que talvez no contexto africano, de grande parte das comunidades que integraram as lutas pela independência tiverem inserido no mesmo contexto cultural com os europeus, talvez a luta não se daria da mesma forma, né? Eu acho que foi uma luta simbólica também, visto que as terras ali, a agricultura, que era a agricultura do mercado, em muitas comunidades era de subsistência. A terra que era coletivo foi apropriada através do modo privado. Então, isso fez com que até hoje as comunidades ainda estão em desafio e conflito com o próprio Estado, que deu sequência também a essa forma de organização administrativa dada durante o período colonial. Agora, um dos problemas é que quando adquirimos independência, muitos líderes independentistas foram morar nos palácios que os governadores, administradores da colônia moravam. Isso eu acho que é uma derrota simbólica grande para a África, visto que
Você lutou, tem casos de luta de quase 10 anos, onde palácio, edifício que legitimava o poder colonial, agora o presidente do povo, né, que lutou contra a colonização, ele vai morar nesse edifício, dando a esse edifício uma importância simbólica na dimensão do poder que vai representar a comunidade. Eu não estou a dizer que esses edifícios deveriam ser estragados, mas poderiam ser adequados a uma função, se fosse museu, algo assim, mas deveriam construir outros edifícios para representar o novo poder, né, que restaura essa dignidade, né, e renascimento africano pós-colonização. Então, essa é uma coisa que até hoje, ainda onde é presente, os líderes africanos devem pensar e repensar esse contexto, né, porque é muito importante essa questão simbólica da representação do poder coletivo. Perfeito, professor. Só tenho a agradecer em nome de todas nós do grupo Mulherismo Africana. Foi excelente a apresentação, a fala. Os ouvintes aqui gostaram muito, já estão interessantíssimos para o curso, interessadíssimos para o curso. Agora vamos finalizar. Vai começar agora a terceira mesa, pessoal. Vão ser os olhares para a mulher africana, o mulherismo africano como restauração da comunidade, com as irmãs Lilian e a irmã Ruth. Muitíssimo obrigada novamente, professor. Muito obrigado, eu que agradeço muito a sua pessoa e desejo tudo de bom e agradeço pela toda a comissão. E é isso, estamos juntos. E agradeço a todos que apreciaram a nossa conversa também. Tá bom? Desejo uma boa tarde.